Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais uma live aqui do Profissionais do Futuro. Hoje a gente vai falar de inteligência artificial e redes sociais com o professor Nicolas Serrano, né? Mas antes disso, deixa eu falar um pouquinho aqui do Centro Universitário FECAP, do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, né? Para quem não conhece, né? Bom, meu nome é David Oliveira Lemes. Eu estou atualmente na coordenação aí do curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Quem tiver alguma dúvida e quiser conversar, é só falar comigo, tá aí o meu e-mail, tá? Aí deixa eu falar um pouquinho da FECAP. Ó. A FECAP é uma escola de tradição, foi a primeira escola de contabilidade do Brasil, né? Começando a funcionar em 1902. Ela tem a tradição e qualidade reconhecidas pelo mercado de trabalho, né? No ENAD, com notas máximas, né, em todas as edições desde 2009, e muitos dos nossos cursos aí possuem 5 estrelas no Guia do Estadão e no Guia da Editora Abril, tá? E falar especificamente sobre o nosso curso, né, o curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Ele tem como objetivo formar profissionais capazes de atuar em projetos de transformação digital, desenvolvimento web, aplicativos mobile, internet das coisas, inteligência artificial, segurança da informação e também na concepção, análise, projeto, gestão e implementação de sistemas de software e também manutenção de sistemas, né? Para nós aqui na FECAP, a qualidade é um fator importante e está em constante aprimoramento. Falando um pouquinho aqui do perfil do egresso, né? Quem se forma nesse curso, né, será um profissional capaz aí de criar, projetar, desenvolver, configurar programas, softwares, sistemas aí para inúmeras empresas. Também será capaz de trabalhar em auditorias e avaliar aí possíveis erros e falhas de software, né? Além disso, o tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas está apto a prestar consultoria e também a desenvolver pesquisas na área, né? O nosso curso é um curso tecnólogo de 2 anos, né? São 2 anos, né? E a matriz curricular ela é preenchida aqui, né? Com tópicos de mercado, né? Como no primeiro semestre o aluno passa por algoritmos e lógica de programação, banco de dados, métodos quantitativos, redes de computadores, sistemas embarcados, internet das coisas, e desenvolve um projeto interdisciplinar que corre paralelamente às disciplinas, né? Uma solução em internet das coisas, tá? No segundo semestre do curso, o aluno vê algoritmos, estrutura de dados, desenvolvimento web full stack, design de interface, né? Modelagem de software, arquitetura de sistemas, programação orientada a objetos, né? E, né, além disso, né, ele trabalha num projeto interdisciplinar empresarial para a web, né? Então, no primeiro semestre, ele desenvolve uma solução de internet das coisas, no segundo semestre, uma solução de web, tá? Terceiro semestre, tem uma disciplina de inglês aí para todo o curso, né? Uma disciplina de programação móvel, mobile, sistemas operacionais e arquiteturas, né, na nuvem, teste de qualidade de software, user experience digital, a experiência do usuário. Nesse semestre, especificamente, o aluno aí desenvolve e publica um aplicativo móvel, tá? No quarto semestre, vai aprender sobre cibersegurança e defesa cibernética, ciência de dados e big data, empreendedorismo e transformação digital, gestão de projetos de software, inteligência artificial e machine learning, e como projeto de conclusão, o aluno, a aluna, né, o discente, ele cria aqui uma startup, né? A ideia é criar uma empresa ao final do curso, tá? Mas por que a gente está falando isso, né? Não é de hoje que a gente ouve isso, né? Que existe aí um apagão de mão de obra na área de tecnologia da informação, existe uma grande disputa por desenvolvedores de todos os níveis. Está aqui o Nicolas, hoje nosso convidado, que não me deixa mentir nesse sentido, né? E isso não sou eu que estou falando, eu trouxe aqui manchetes de jornais, né? Muitas manchetes dizem sobre o apagão e a falta de mão de obra na área de tecnologia. Olha só que interessante, né?
Nosso curso também tem, lá no último semestre, uma disciplina, uma grande carga horária para análise de dados, né? E Big Data, e de acordo com um relatório do Fórum Econômico Mundial, né, os analistas de dados aí estavam em primeiro lugar no ano passado, né? Hoje, então, né, então tem muita procura por profissionais de tecnologia. A média salarial, de acordo com o site Glassdoor, é de R$ 4.290, né? Já para cientistas de dados, a média é acima de R$ 7.000. Isso para dizer o seguinte, né? Que o mercado de trabalho está à procura de desenvolvedores. O mercado de trabalho precisa de desenvolvedores. E é muito interessante isso pelo seguinte motivo, né? Isso hoje a gente ouve a mídia falar muito isso hoje, mas quem é da área de tecnologia escuta essa história há muito tempo. Há muito tempo. E eu escuto isso há pelo menos 30 anos, né? Então, assim, existe de fato carência de profissionais nessa área. Se você for trabalhar com inteligência artificial e machine learning também é uma das vertentes aqui do nosso curso, uma das disciplinas, né? Nosso curso, a média salarial está em R$ 6.500, né? E um analista de segurança da informação, a gente também tem uma disciplina de segurança da informação, a média salarial está aí em R$ 4.800, tá? E eu sigo, né, um desenvolvedor full stack, aquele desenvolvedor capaz de resolver os mais diversos problemas. A média salarial está na base dos R$ 4.800. Tá? Isso para falar um pouquinho do curso. Deixo aqui os meus contatos, né? Deixo aqui para quem quiser entrar em contato comigo e tiver dúvida sobre o curso, pode me contactar no e-mail aqui, Davi, com D no final, .lemes@fecap.br, mas eu estou aqui só para fazer essa abertura, para falar rapidamente aqui sobre o nosso curso de análise e desenvolvimento de sistemas na FECAP, mas hoje eu estou aqui com o nosso convidado, o professor Nicolas Serrano, né? Especialista em transformação digital, está há mais de 20 anos aí envolvido em projetos de TI e inovação, né? O professor Nicolas cursou engenharia, é economista, tem pós-graduação na área de tecnologia, é mestrando, já é mestre, professor, ainda não, né? É mestrando na área de tecnologia, trabalha com tecnologia há muito tempo. Vou deixar o professor Nicolas se apresentar aqui, né? O currículo dele é extenso, mas o tópico de hoje é redes sociais e inteligência artificial. Professor Nicolas, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Fique à vontade para compartilhar a sua tela. A palavra é sua. Obrigado, Davi, pela apresentação. E já pegando um gancho aí do cenário do mercado que você compartilhou aí com a gente, é a mais pura verdade. Hoje eu passei muito tempo no mercado de mídia, né? Participei lá da criação do UOL na década de 90, no final dos anos 90, depois criei uma startup que desenvolveu soluções de web para grandes empresas, foi comprada por um grupo americano e desenvolveu projetos para empresas americanas aqui na América Latina, Nike, Bank One, Unibanco.com, AES, Americanas.com, a lista é telefônica, a lista é enorme. Já era difícil contratar profissionais de TI nessa época, profissionais de tecnologia. E aí continuei nesse mundo, trabalhei com SAP NetWeaver lá no Chile, na Argentina, voltei para o Brasil, fui trabalhar no Estadão fazendo uma transformação digital, depois no Grupo Perfil, que é uma empresa binacional, Brasil e Argentina, fazia parte do Grupo Abril, e hoje estou na Olus Tecnologia, que é uma empresa de telecom, de soluções de software para telecom, na verdade para contact center, para a jornada digital do cliente. E nessas últimas 3 empresas por onde eu passei, o desafio principal era contratar profissionais de tecnologia. Então a gente precisava, tinha o budget, tinha o perfil, só que não conseguia contratar. E nos últimos anos isso ficou pior, porque agora com esse trabalho híbrido, né, as pessoas podendo trabalhar de qualquer lugar, então a gente não compete mais com empresas aqui de São Paulo, a gente compete com empresas do Brasil inteiro, às vezes de fora do Brasil. É muito comum a gente,
poucos dias atrás, tinha um profissional ótimo, estava já para ser contratado, e falou, olha, recebi uma proposta, não vou poder, a proposta me interessou muito. Falei, mas calma, o que eu posso fazer? Ele falou, olha, não dá para você fazer nada, porque eu queria trabalhar numa empresa americana e é uma empresa americana, então vou trabalhar de casa para uma empresa nos Estados Unidos. Então, esse mundo do trabalho híbrido, remoto, deixou o mercado ainda mais difícil para conseguir contratar profissionais de tecnologia. Exatamente, tá cada vez mais difícil, né? Não só Era difícil, profissionais, era difícil, ficou ainda mais complicado. muito bem. Legal, Nicolas. Segue aí, vamos em frente, né? O tema hoje é muito interessante, muito atual, e espero que todos aqui aproveitem. Muito obrigado, viu? Alô, alô? Me ouvem? O Nicolas Sim. está cortando a sua ligação, mas está Tava Perfeito. voltando. Deu uma picotada aqui no meu fone, no meu headset, mas ele voltou. Bom, então era difícil contratar profissionais de TI, agora ficou ainda mais difícil. Essa é a nossa realidade no mercado atual. Que bom para os profissionais de TI, que bom para os estudantes que estão entrando nessa carreira agora. O assunto que eu trouxe aqui para a gente conversar hoje é um assunto que, deixa eu controlar aqui meu tempo, senão me empolgo, e aí eu vou estourar o horário. Bom, o assunto que eu trouxe aqui para a gente conversar hoje é um pouco de IoT, um pouco de redes sociais e inteligência artificial, mas principalmente os desafios técnicos e éticos que essas tecnologias trouxeram. Como que essas tecnologias, principalmente aí a inteligência artificial, associada a esse grande volume de dados que a IoT pode coletar, que as redes sociais coletam o tempo todo, como que isso afeta hoje nossa vida, nosso dia a dia, e um dos desafios que os profissionais dessa área de IA terão no futuro para lidar com isso e conseguir melhorar o cenário que a gente tem hoje. Tá? Eu batizei essa conversa aqui, esse bate-papo de o lado obscuro e os riscos dos algoritmos. E aí, a palavra algoritmo, eu estou usando ela até de maneira incorreta, porque quando a gente fala de inteligência artificial, a gente não está falando exatamente de algoritmos, a gente está falando de uma outra coisa e a gente vai ver essa coisa aqui na conversa de hoje, nesse bate-papo aqui. Uma curiosidade para começar a conversa, talvez um dos primeiros robôs aí que a gente teve no mercado, ele mistura inteligência artificial e mistura aí um pouco de robótica e internet das coisas, é esse camaradinho aqui, esse aspirador de pó doméstico aqui, feito por uma empresa chamada iRobot. Na verdade, o produto iRobot, né? E aí tem um livro muito interessante que compara aí as abelhas com drones, né? E aí discute um pouco de como que isso poderia ser útil no futuro. Eu vou pular um pouquinho isso aqui e vou deixar esse iRobot para a gente falar mais adiante e discutir um pouquinho de como esse cara surgiu. E para motivar aí a conversa, eu trouxe uma palavrinha aí que é nova, é uma palavra, é um neologismo aí relativamente recente, que em português seria tecnochauvinismo. Então, é uma mistura da palavra tecnologia com a palavra chauvinista, né? E qual que é o sentido dessa palavra aqui? Cunhado pelo Dr. Broussard aí alguns anos atrás. É aquela crença de que a tecnologia está sempre certa e tem sempre a solução. Pode ser que sim, pode ser que não. A tecnologia pode dar uma ótima solução ou pode dar uma solução muito ruim se a gente não souber usar ela corretamente. Então, o tecnochauvinismo é um negócio que hoje está por todas as partes aí e a gente acaba não percebendo isso. E para ilustrar um pouquinho desse bate-papo, para ficar mais interessante, eu coloquei aqui nos fundos de slides dicas de cinema, porque tudo isso que a gente está vivendo hoje em tecnologia, a gente tem vários filmes aí interessantes que ilustram isso e que já previram isso lá atrás. Essa imagem aí de fundo é uma imagem do clássico 2001, Uma Odisseia no Espaço, onde o piloto da espaçonave está
tendo uma discussão lá, uma DR, né, com o robô não, perdão, com o computador da nave que criou vida própria e se rebelou. Bom, problemas que hoje nós temos relacionados às redes sociais e ao uso de inteligência artificial e que são um desafio aí para quem está envolvido nesse mercado. O primeiro problema é o vício, é a dependência. As ferramentas, a gente está vivendo um momento muito novo, né? Assim, para vocês que são mais jovens, que estão na idade de entrar na faculdade agora, a internet faz parte da vida de vocês, porque vocês já nasceram e cresceram nesse mundo da internet, vocês são nativos digitais. E o celular, o smartphone, também é nativo de vocês, porque hoje já temos aí uns 12, 13 anos dos primeiros smartphones, né? O iPhone já deve ter aí 12 anos que ele foi lançado, o primeiro iPhone. Quem está aí com 18, 19 anos agora, era criança, estava entrando na escola quando surgiu o iPhone. Então vocês cresceram com o iPhone. Mas isso não é uma coisa que para todo mundo é desta forma. Para quem é de uma geração um pouco anterior, o telefone celular é tão novo quanto era para os nossos avós a televisão quando a televisão surgiu. E isso cria uma mudança cultural, uma mudança de hábito, de consumo de informação muito forte e que a gente acaba não percebendo porque está no nosso dia a dia. Então, existe hoje uma dependência muito grande e já existem vários estudos que mostram essa dependência do computador, essa dependência do celular, essa dependência das redes sociais e o medo que os adolescentes têm, que os jovens têm, de estarem perdendo informação que está sendo produzida e processada ali nos grupos e nos sites que ele assina. Então, esse é um dos problemas importantes. E aí vou deixar uma pergunta para a gente responder junto mais adiante. Isso é proposital ou isso é acidente? Será que esse vício ele foi um acidente ou esse vício ele foi gerado propositalmente? Bom, um outro problema é o extremismo. Essa foto aí é de um jovem, e aí em 2 momentos da vida dele, um jovem pacato, estudante lá, com sua namorada nos Estados Unidos, e aí esse jovem, alguns anos depois, sendo preso como um terrorista lá no Oriente Médio. O que fez esse jovem sair de uma vida normal, comum, e abandonar tudo aquilo para ir ter uma vida de terrorista, né? De extremista, lá no Oriente Médio? Tem alguma coisa a ver com redes sociais? Tem alguma coisa a ver com internet, isso? Bom, já vou dar um spoiler. Tem tudo a ver com isso, tá? Então, não fosse a tecnologia, isso não teria acontecido. Ah, então corta a tecnologia? Não, não corta. Tem que se imaginar e trabalhar maneiras de que isso não aconteça. Um outro fenômeno aí que é muito interessante. Os fanáticos e os crentes em teorias conspiratórias, né? O mais divertido deles, eu acho muito divertido, são os terraplanistas, né? Eles acreditam que a Terra é plana, de verdade. Eles têm uma crença muito forte de que a Terra é plana e o mundo tem uma grande conspiração que é para enganar todo mundo e fazer a gente acreditar que a Terra é redonda. Tá. O que esses fanáticos e esses terraplanistas têm a ver com tecnologia, com redes sociais, com inteligência artificial, com algoritmos? Tudo. Talvez, muito provavelmente, não fossem os algoritmos que a gente vai conversar aqui hoje, que a gente vai discutir aqui hoje, talvez não existissem terraplanistas. Ou eles seriam mas tão poucos que a gente daria muito pouca atenção para eles. Eles não seriam capa de revista, matérias de jornais, temas de documentário. Seria simplesmente uns excêntricos que estão em algum lugar aí e que a gente não sabe da existência e nem dá muita bola. Eles são um número razoavelmente grande, tá? E isso tem a ver com tecnologia e com redes sociais. E com inteligência artificial. Eu coloquei aqui os terraplanistas, mas eu poderia ter falado também dos extremistas antivacinas, tá?
cabe perfeitamente, mas eu não vou entrar nesse assunto, eu vou pular para o próximo porque o exemplo está dado. Outro evento aí muito comum também, os golpes financeiros e as pirâmides financeiras que acontecem por toda parte aí no Brasil, acontecem várias aí. O Bitcoin é uma moeda ok, é uma criptomoeda, é segura, é crível. O problema não é o Bitcoin, não é isso. O problema são as pirâmides financeiras que acontecem e que literalmente roubam dinheiro de pessoas bem intencionadas que querem simplesmente investir o seu dinheiro e acreditam que estão investindo num, é, num intermediário que está fazendo a compra de bitcoins, mas na verdade é só uma pirâmide financeira. O cara vai pegar, juntar aquele dinheiro todo e vai fugir. Bom, como esse cara consegue ter tanto acesso a tantas pessoas e tão rapidamente? De novo, aqui nós temos os efeitos perversos da internet, das redes sociais, dos algoritmos e da inteligência artificial. A polarização e a radicalização política também é um efeito perverso das redes sociais, dos algoritmos. Sempre houve disputas políticas? Claro que sempre houve, mas o debate já foi mais alto nível, já foi um debate mais aberto, mais franco. Hoje existe muita radicalização, como se fossem duas torcidas de futebol fanáticas que simplesmente não querem ouvir uma outra, né? Então, por que existe essa radicalização? Perdão, por que essa radicalização ficou tão forte, tão intensa? Na raiz desse movimento de polarização e de radicalização, a gente tem também os algoritmos e as redes sociais. Um exemplo aqui de um incidente que envolveu extremistas, intolerantes e radicais foi a invasão do Capitólio por fanáticos lá e que seguiam o Trump, e o Trump começou a provocar, a incitar, a estimular, e aí chegou uma hora que tinha ali milhares de pessoas na frente do Capitólio, invadiram o Capitólio, um negócio absurdo, uma coisa que não aconteceu nem na Guerra de Secessão Americana, assim, inimaginável, invasores armados dentro do Capitólio, assim, uma coisa que não era possível alguém imaginar isso alguns anos atrás. Se durante uma guerra civil não aconteceu a invasão do Capitólio, durante duas guerras mundiais não aconteceu invasão no Capitólio, como é que extremistas vão lá, invadem o Capitólio e, desafortunadamente, teve lá, se não me engano, 6 mortes causadas por esses extremistas aqui durante ali o conflito com os policiais. Isso só chegou nesse ponto porque houve uma escalada de intolerância e extremismo, e toda essa escalada aconteceu através do uso de redes sociais. No caso aqui, foi o uso do Twitter. E o Trump estimulando isso. E, resultado, ato contínuo disso, poucos dias depois, o Twitter decidiu expulsar o Donald Trump da sua conta do Twitter e expulsar permanentemente, sem direito a voltar, né? Então, é um efeito das redes sociais, quando mal utilizadas. Bom, um pouco de tudo isso que a gente conversou aqui sobre as radicalizações e os riscos que essas radicalizações representam para as democracias, principalmente para as instituições, está muito bem descrito nesse livro aqui, Como as Democracias Morrem. Então é uma leitura bastante interessante, agradável, e um pouco de tudo isso que a gente está vivendo hoje, esses dois autores aqui conseguiram antecipar de maneira muito clara, muito interessante, vale a pena ler esse livro. E aí eu queria fazer um parêntese aqui para fazer uma consideração sobre a Dark Web. A Dark Web. Bom, vocês sabem que a Dark Web existe, já ouviram falar dela. A Dark Web é um espaço que usa a internet como meio físico para você poder trocar informações, mas que tem várias camadas de proteção para que a pessoa, quando acesse a Dark Web, ela esteja extremamente anônima. E aí, com esse anonimato, ali se praticam crimes, ali se faz
tráfego de drogas, se faz as coisas mais espúrias que se pode imaginar. Mas tudo isso que eu mostrei aqui antes não está relacionado com Dark Web. Está relacionado com essa web que a gente usa no dia a dia, com essa web que é aberta para todos nós. A Dark Web, ela representa só 12% do acesso à internet. Menos ainda, tá? No melhor dos melhores casos, seria 12%. Na verdade, só 12% dos usuários de internet, numa pesquisa feita aí em fevereiro de 2019, disseram: eu já acessei a Dark Web pelo menos uma vez. No máximo 12%. E esses usuários, eles estão concentrados em alguns países que têm muitas restrições, muita observação e controle sobre os seus cidadãos, então eles acabam usando a Dark Web não para ver coisas ilícitas, mas simplesmente para se proteger de um governo ditatorial. Então, esse número é menor ainda do que esses 12%. Nada disso que a gente viu aqui está relacionado com a Dark Web. E mesmo que tivesse, o acesso dela é tão pequeno, ela é tão restrita, que ela não causaria nenhum desses problemas que a gente está vendo. A Dark Web é um outro departamento e ela tem muito menos efeito de rede, e aí a palavra é essa, efeito de rede mesmo, do que todo o restante da internet, onde o efeito de rede é muito forte. E aí vem uma constatação que vocês são mais novos, talvez não conheçam, o Humberto Eco, né? Um professor, doutor, escritor, era um acadêmico, mas também era um autor de livros, e um dos livros mais conhecidos do Humberto Eco é O Nome da Rosa, que acabou virando filme e tudo mais. Então, Humberto Eco era ao mesmo tempo um acadêmico, mas também era uma pessoa pública bastante conhecida. Lá em 2015, ele soltou uma frase e quase queriam, né, matar, entre aspas, o Humberto Eco pela frase que ele disse. Porque falaram: imagina, o que é isso? Né? O que você está dizendo? Não é possível. Ele disse mais ou menos o seguinte: normalmente eles dentro do contexto da frase, queria dizer os imbecis, porque já tinha citado essa palavra antes, normalmente eles eram imediatamente calados. Mas agora têm o mesmo direito à palavra que um prêmio Nobel. Ele estava dizendo o seguinte, que esses imbecis aí, na tradução do que ele disse, da frase original, estavam lá nos seus vilarejos, e quando eles diziam uma bobagem muito grande, mas muito grande, eu falava: não, tá bom, vai, deixa pra lá. E ninguém dava muita bola. E aí ninguém dava muita bola e pronto, aquilo acabava, e o assunto acabou. Aí o que ele disse é que depois do advento da internet e do advento das redes sociais, e as redes sociais nem eram tão desenvolvidas ainda quando ele disse isso, depois do advento da internet e das redes sociais, aqueles caras do vilarejo, que eram os imbecis, como ele classificou, tinham um direito ou tinham um alcance com as suas palavras tão grande quanto o de um prêmio Nobel. Eu acho que Humberto Eco errou, tá? Na minha humilde opinião, eu acho que ele errou. Eu acho que, como ele falou isso em 2015, ele foi muito otimista. Esses imbecis têm mais alcance do que um prêmio Nobel. Ninguém aqui sabe, por exemplo, duvido que alguém aqui saiba quem é a Amartya Sen, por exemplo. É um prêmio Nobel. Mas todo mundo sabe o que a bobagem do terraplanista lá do estado de Ohio falou, mesmo sem conhecer a pessoa, porque a ideia dele proliferou na rede. Então, o efeito de rede causado pela internet e pelas redes sociais, os algoritmos, fazem com que aquele imbecil, entre aspas, que o Humberto Eco denominou, tenha um alcance muito grande. E aí começa um dos grandes problemas que a gente tem no uso de redes sociais e de internet e de inteligência artificial. E que os profissionais que vão trabalhar nessa área têm que estar muito atentos para lidar com isso de uma maneira mais cuidadosa e inteligente do que essa que vem sendo usada até agora. Bom, esse problema não é novo. Esse problema é relativamente antigo, tá?
as bolhas sempre existiram. Era bolha, você tinha as panelinhas na escola, né? Você tinha as panelinhas do trabalho, as panelinhas do churrasco, do time do futebol. Então essas panelinhas são as bolhas, né? O problema é que essas bolhas eram restritas e tinham um pequeno alcance. E hoje essas bolhas se tornaram bolhas digitais. E as bolhas digitais têm um alcance muito maior do que as bolhas anteriores tinham. Bom, tem uma matéria aqui nesse site, Better by Today, que você consegue até fazer um teste para saber se você está numa bolha ou não. Porque às vezes a gente está tão dentro da bolha que você não sabe que está na bolha. Você acha que está tudo certo, mas você está rodeado de informações ali nos seus feeds, nos sites que você acessa, nas timelines que você navega, que você é hoje, você pode ser uma pessoa que está dentro da bolha, mas não sabe que a bolha está lá. Então tem até testes para você checar se, será que eu estou dentro da bolha? Deixa eu dar uma olhadinha, deixa eu conferir. Mas além da bolha surgiram problemas mais graves, né? Problemas mais difíceis de contornar. Esse aqui que eu estou mostrando para vocês é uma tela do Google que gerou um grande problema para o Google, difícil de ser explicado pelo próprio Google, um impacto de imagem muito negativa e, inclusive, depois acabaram tirando esse software do ar. O que o software fazia? Você colocava lá suas fotos e ele automaticamente pegava suas fotos e agrupava elas e punha elas disponíveis para você navegar por rótulos. Então, todas as fotos ele agrupava e falava: olha, isso aqui são fotos de arranha-céus, skyscrapers. Legal. Então você clicava e tinha todas as fotos de arranha-céus. Olha, fotos que você tirou de aviões. Agrupava todas as fotos que você tirou de um avião. Fotos de carros, tudo agrupado. Fotos de bikes, tudo agrupado. Fotos da graduação, você esteve lá na graduação, tirou fotos com os amigos, estão todas as fotos da graduação lá. Aí tem um grupinho que apareceu aqui para muitos usuários que dizia fotos de gorilas. Tá borrada a imagem, claro, para não invadir aqui a privacidade dessas pessoas, mas gorilas, que isso? Né? O que ele está falando? Esse foi um problema de uso de inteligência artificial. A inteligência artificial, do jeito que foi usada, e pelas próprias características dela, agrupou e criou categorias de forma automática. E um grande grupo de fotos, ele olhou e entendeu que aquilo eram fotos de gorilas. Por favor, né? Que horrível isso. Eram fotos de americanos afrodescendentes ou de brasileiros afrodescendentes. Mas o algoritmo fez isso. E aí, algoritmo entre aspas de novo, porque não é exatamente um algoritmo. Deu um problema terrível de imagem para o Google. A prova disso é isso aqui, olha. Isso aqui é uma matéria da France Press, exatamente com aquela foto, que conta a história do que aconteceu lá com o Google depois disso. O Google teve que vir a público pedir desculpas oficialmente, assumir o erro, falou, olha, foi um erro da plataforma, foi um erro do algoritmo, tentaram resolver e depois, pouco tempo depois, imagino que não tenham conseguido resolver, até porque é difícil de resolver esse tipo de problema, a gente vai ver depois por que isso é tão difícil, e aí tirou essa plataforma do ar, falou, não, tá fora, desligou a plataforma. É uma das dificuldades que a gente enfrenta quando a gente usa inteligência artificial. Inteligência artificial normalmente não tem um algoritmo. Algoritmo em computação é uma coisa que é um roteiro lógico. Eu vou fazer um roteiro, como se fosse um roteiro de fazer um bolo. Primeiro cato os ingredientes, segundo esquento o forno, depois eu mexo a massa, depois ponho os ingredientes, mexo a massa, deixo descansar durante um tempo, cato aquela massa, ponho no bolo, ponho no forno, fico esperando, olho lá de 5 em 5 minutos, espeto um palito, se espetei o palito e o palito ficou molinho, não veio nada molhado, aí eu pego, desligo o forno, espero mais alguns minutos e tiro do forno. É um roteiro. Um algoritmo é isso, é um roteiro. Existe uma lógica. A lógica, por exemplo, do bolo, que eu vou furar o bolo e só vou te desligar o forno se a hora que eu furar e levantar, o palito vier sequinho. Isso é uma lógica.
e vou fazer um roteiro que vai ter elementos de lógica no meio. Algoritmos funcionam assim. Inteligência artificial, o algoritmo vem numa outra parte do software que não é a parte que faz as decisões. Então isso torna muito difícil ajustar algoritmos, entre aspas, que usam inteligência artificial. Bom, de todos esses problemas que a gente viu no começo da apresentação, dos vícios, da polarização e até esse agora do problema, a gente tem algumas perguntas que decorrem desse cenário todo. Primeira pergunta, somos nós que escolhemos que isso aconteça dessa forma? Ou será que a gente é influenciado pelas escolhas que as empresas de tecnologia fazem na hora que desenvolvem as suas plataformas? Será que são consequências involuntárias da própria tecnologia? Características que existem naquela tecnologia e que quando a gente usa ela, isso vem junto no pacote? A resposta é um pouco de cada uma dessas coisas. É um mix de tudo isso. A gente vai olhar daqui a pouco alguns algoritmos e vai entender como isso funciona. Aqui uma dica de um filme, como falei que a gente teria filmes para ilustrar. Esse é uma série, na verdade, o Westworld, e ela fala especificamente sobre inteligência artificial aplicada em um parque de diversões onde não existem pessoas só no parque, mas existem máquinas que pensam que são pessoas. Tem toda uma discussão ali sobre livre-arbítrio. E será que nós temos livre-arbítrio? Será que existe? Será que não existe? E não vou contar mais, senão vou dar spoiler, vou estragar a série de vocês. Ainda baseado nessa literatura, a gente encontra evidências de que o problema todo aqui está relacionado, daquelas 3 perguntas feitas lá anteriormente, elas estão relacionadas, não é só uma coisa, na verdade são um pouco de cada uma delas, e elas estão basicamente relacionadas com, primeiro, a natureza humana. Algumas coisas acontecem porque são da natureza humana. Vou dar um exemplo aqui. A gente gosta daquilo que não necessariamente é o correto. Às vezes a gente gosta do errado. Vocês pensaram besteira, né? Então vou dar um exemplo. O ideal seria tomar água, porque hidrata. Eu prefiro Coca-Cola. Então eu sei que água é melhor, mas eu tenho minhas preferências pessoais. Minha preferência é Coca-Cola. Então a natureza humana às vezes contamina isso. Outros momentos entram os interesses das corporações. As corporações estão ali para ganhar dinheiro, estão ali para dar lucro. Então, algumas vezes, elas vão fazer opções que não são exatamente as opções melhor para o usuário final. São as opções melhor para as corporações. Isso é novo? Claro que não é novo. Se fosse novo, não existiria cigarro. O cigarro só existe porque as corporações lá atrás sabiam que aquilo fazia mal, sabia que aquilo matava, sabia que aquilo viciava, provocava câncer, mas business is business, né? Então ia lá e investia num processo que aumentava o poder de vício do cigarro, que baixava a idade de consumo do cigarro e aumentava os lucros das corporações. Então isso que a gente está olhando com a Big Tech hoje, não vamos pensar ingenuamente que a tecnologia criou um problema que não existia. Não, esse problema já existia igualzinho, só que estava em outros lugares. E aí o que aconteceu? Veio o governo, veio as instituições e colocaram regras para limitar isso. Não, você não vai fazer mais propaganda de cigarro. Você não vai fazer propaganda de cigarro em nada que tenha esporte ou tenha criança. Foi lá e foi regulamentando para colocar ordem no cenário, ordem no negócio. Aqui é um caso muito parecido, só que como é muito novo, a gente ainda está discutindo se deve ser regulamentado, se não deve, como que seria a regulamentação disso. Mas uma hora vai precisar ter, porque se tem corporações, tem interesses e alguém tem que regular. E aí o terceiro, que é o mais difícil, e esse é o tema aqui da próxima metade da apresentação, são as limitações intrínsecas das tecnologias que são usadas. Essas tecnologias, elas têm
limitações. Então a gente usa elas muitas vezes sem o cuidado de prevenir os problemas causados pelas limitações técnicas. Bom, dica de leitura, mais um livro sobre esse assunto, AI Superpowers. Esse é um livro bem legal que discute aí a questão geopolítica, a questão de disputas internacionais que estão relacionados ao crescimento da inteligência artificial. Agora sim, voltando para as nossas escolhas. Lá no começo da internet, ou até antes da internet, o MIT criou um laboratório chamado Media Lab. O criador desse laboratório no MIT chama-se Nicolas Negroponte. Esse cara pesquisou bastante a questão de integração dos meios de comunicação com dispositivos eletrônicos. Ele está na origem da internet como a gente usa hoje, tá? E fazia uma série de experimentos. E lá no MIT eles fizeram um trabalho e eles chamaram nesse trabalho um determinado comportamento de The Daily Me. O que é The Daily Me? The Daily Me é assim, vamos lá, eu sou palmeirense, tenho uma determinada preferência política, tenho uma determinada preferência por entretenimento. Então imagina se eu abrisse o meu jornal, e agora, isso aqui é na época, tá? Quando o jornal impresso era o principal meio de informação, mas se eu abrisse o meu jornal, e o meu jornal tivesse notícias do Palmeiras, em maior número, em destaque, notícias de minha preferência política, daquilo que eu quero acompanhar, em maior número, e notícias de entretenimento daquilo que eu gosto. Poxa, esse jornal seria muito mais legal do que o jornal que vendia na época, que trazia o Corinthians em primeiro lugar, porque é um time com uma grande torcida, e tem jornalistas que acham que o Corinthians tem uma torcida maior do que o Palmeiras, o que é uma bobagem. Mas estava lá o Corinthians com grande espaço. Não quero ver o Palmeiras. Então seria um jornal para mim. Um jornal que traria as minhas preferências em todas as áreas. E como que esse jornal seria produzido? O jornal seria produzido coletando aquilo que eu leio e se você lê mais disso, você gosta disso, você lê mais daquilo, você marca quais são os seus favoritos, etc. Bom, no jornal impresso isso não era possível, claro que não. Mas na hora que o jornal ficou digital, isso era possível. Era totalmente possível. E essa é a proposta do Daily Me. Só para ler um pedacinho aqui do comecinho do primeiro capítulo. A tecnologia cresceu tanto, evoluiu tanto, que permite que as pessoas tenham a habilidade de filtrar o que elas realmente querem ler, ver e ouvir. Com a ajuda da internet, vocês estão aptos a desenharem seu próprio jornal, suas próprias revistas. Isso era o projeto do Daily Me. Então, um produto de mídia, um produto de informação customizado para mim. Ok? Parece genial, né? Cada um vai ter aquele jornal, aquela fonte de informação, aquela revista, com aquilo que interessa para ele, que ele gosta, aquilo que ele quer ler. E aí tem a palavra mágica que faz toda a diferença, aquilo que ele quer ler. Muitas vezes o que a gente quer ler não é o que a gente precisa ler. E aí, uns 10 anos depois, em 2009, vem um outro xará do Nicolas Negroponte, o Christoph, um editor do New York Times, e ele fala, gente, aquilo que o Negroponte preveu lá no MIT está acontecendo. Isso já está acontecendo. A internet fez com que os meios de comunicação começassem a ficar customizados para cada usuário. E isso é uma desgraça. Essa é a mensagem. Isso é terrível. Porque se isso começar a acontecer, dessa maneira que está começando a acontecer, as pessoas vão ver só aquilo que reforçam o que elas acreditam. Mas necessariamente não é a verdade. É assim que um jornal funciona, uma revista funciona. Você tem um ponto e você tem um contraponto. Você tem a informação e você tem a confirmação ou a negação daquela informação. Você tem um ponto de vista A e o ponto de vista B. E a verdade normalmente não está nem em A nem em B, está no meio do caminho. Tá? Em algum lugar entre esses dois pontos. Quando você cria essa concentração de informações no formato que a pessoa quer ler, dos assuntos que ela quer ler, você começa a ter um reforço
e aí guardem essa palavra, um reforço daquelas crenças que a pessoa já tem, daquelas preferências que a pessoa já tem. E quando você tem um reforço das crenças e das preferências que a pessoa tem, você começa a radicalizar, a polarizar o pensamento dessa pessoa. Um filme recente, o Dilema da Rede Social, em português, né? Dilema da Rede, né? Dilema da Rede, em português, mostra como, e o Dilema da Rede é muito interessante porque ele mostra, ele é baseado nos depoimentos de arquitetos e engenheiros de software do Facebook e mostra como eles utilizaram a tecnologia para fazer com que a pessoa visse mais coisas daquilo que ela gosta, tivesse mais interações com aquilo que ela normalmente se sente bem tendo aquelas interações, para aumentar o tempo de permanência dela dentro da ferramenta, dentro do aplicativo. E como que isso gera efeitos colaterais para a pessoa. Mas além dessa questão de tenho a concentração de informação que faz parte da natureza humana, a pessoa gosta de ter as suas convicções confirmadas, e dos interesses das corporações, aqui são os interesses das corporações, temos também os limites técnicos da tecnologia, que é o terceiro dos pontos que a gente viu antes. Essa tecnologia que a gente está usando em inteligência artificial, ela tem limites técnicos. E esses limites técnicos já começaram a apresentar alguns problemas. Tem um estudo da Universidade de Harvard que mostra que uma série de processos seletivos de seleção de candidatos é prejudicado porque o recrutamento usando inteligência artificial tende a reproduzir o padrão que aconteceu no passado. Eu não tenho esse slide aqui, então vou contar a história para vocês. Existe um caso que foi publicado por uma agência internacional de notícias que relata o seguinte evento na na Amazon. A Amazon pegou e quis melhorar o processo de seleção. O recrutador americano ele tinha o hábito de recrutar pessoas que são da mesma universidade que ele, que estudaram na mesma universidade. Uma questão de preferência. Falou, isso aí pode estar enviesando pode estar prejudicando o nosso processo seletivo. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar um algoritmo que faça a pré-seleção e criar algoritmos. E para esses algoritmos funcionarem, usaram como base os dados históricos da Amazon. Durante um tempo, o mercado de tecnologia tinha muito pouco mulheres nele. Então, o histórico da Amazon, naturalmente, tinha mais homens sendo contratados do que mulheres, porque era uma fotografia daquele momento. Quando colocaram o algoritmo para rodar, perceberam que foi percebido que selecionava-se mais homens e menos mulheres. Isso logo vazou e saiu essa reportagem aí, se não me engano foi na Reuters, que diz o seguinte, olha, o algoritmo de seleção da Amazon é sexista, ele é machista. A Amazon tentou se explicar, disse que não, tal, etc. Bom, de qualquer forma, tirou o algoritmo de funcionamento. Parecido com o evento lá do Google. Por que isso acontece? Porque quando a gente usa a inteligência artificial, a gente está usando estatística. E aí a gente pode estar reproduzindo o efeito anterior do passado. A mesma coisa acontece com estudos clínicos, com ensaios clínicos. Existe o problema do viés. E aí apareceu a nossa palavrinha mágica, viés. Bom, viés em português, em inglês, bias. E ele tem aí, eu até brinquei aqui com vocês, não é esse viés, tá? Esse viés aqui é de tecido, não é este cara, é outro viés e a gente vai ver esse viés no próximo slide. Bom, vamos pegar uma definiçãozinha aqui de viés rápida, tá? Em eletricidade, viés é polarização. Pô, a gente acabou de falar de polarização, coincidência. Em sociologia, viés é a distorção de julgamento de um observador por estar ele intimamente envolvido com o objeto de sua observação. Opa, é o cara não discernindo direito porque ele está olhando com os olhos dele, com os óculos dele. Em sociologia também é a tendência a mostrar preconceito contra um grupo de preferência em relação ao outro. É a inclinação de um fenômeno mais para o sentido que para o outro. É a preferência, é o favoritismo. É a característica, virtude ou aptidão dominante na personalidade de alguém. Ok, aqui uma interpretação um pouquinho mais positiva.
mas todas essas interpretações aqui estão relacionadas com o que a gente quer entender. Favoritismo, inclinação, parcialidade, preconceito, preferência, tendência, isso é viés. Quando a gente fala de viés na estatística, a gente tem um conceito de viés sistemático. Então vamos pensar num dado. Imagina que esse dado é um dado, famoso dado viciado, né? Aliás, viés a gente também traduz como vício algumas vezes. O que é o dado viciado? É aquele dado que no jogo eu fiz ele, preparei ele para ele cair mais, uma frequência maior de um determinado lado, o 4, por exemplo. Esse é o viés sistemático. Eu jogo esse dado 100 vezes, perdão, eu jogo esse dado 60 vezes e tem 6 lados. Estatisticamente, o correto seria, vai cair aproximadamente 10 vezes cada lado. O dado viciado é o dado que tem viés sistemático. Eu vou jogar ele 60 vezes, ele vai dar 40 vezes o 4. Então ele tem um vício, ele tem um erro sistemático. Bom, vamos pensar aqui num dardo jogado num alvo, e aí a gente consegue entender o viés de uma outra forma. Se eu jogo um dardo e eu sou um cara muito bom, eu sou muito preciso, então, e eu não tenho, meu dardo é perfeito, não tem viés, o que vai acontecer? Eu vou jogar o dardo e eu vou acertar vou ficar próximo da bolinha central aqui na maioria das vezes. Então, tá tudo certo, esse é o comportamento normal. Se eu não sou um cara tão bom, mas eu estou usando o mesmo dardo sem viés, que não é viciado, eu vou ter menos acurácia. Vai estar mais distribuído, mas vai estar distribuído igualmente, percebe? Está uma distribuição aqui uniforme. Se eu tirar a média desses pontos todos, vai dar no centro. Então, tenho pouca acurácia, mas eu não tenho parcialidade. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho muita acurácia e não tenho parcialidade. Agora vamos imaginar que eu troquei o dardo. Eu peguei um dardo que é viciado. Tá? O meu dardo tem um defeitinho proposital lá. Eu vou jogar o meu dardo novamente. O mesmo número de vezes. E aí percebe que todas as vezes ele bateu aqui, que está longe do centro, mas estão todas muito próximas. Eu sou o jogador de dardo, eu sou o mesmo cara, com a mesma precisão. Então estão todos muito próximos, só que próximos, mas distante do alvo. Por quê? Porque o dardo tem um viés, ele tem um erro sistemático. Eu pego o outro jogador de dardo que não tem a mesma precisão, a mesma acurácia, e ele vai jogar o dardo o mesmo número de vezes, percebe que elas não estão igualmente distribuídas mais, elas estão todas concentradas aqui. Se eu tirar a média, vai dar mais ou menos aqui, porque o dardo é viciado. Ele tem uma imprecisão, um erro sistemático. Então esses dois cenários são cenários de viés. É melhor ter um cara impreciso, mas que na hora que eu tiro a média ela está tendendo ao ponto certo, do que ter um cara muito preciso como esse, mas na hora que eu tiro a média, ela aponta para o lugar errado. Então eu tenho certeza que que eu estou com um ponto, que eu estou com o resultado certo, mas eu não estou com o resultado certo. Eu estou com o resultado errado. O viés está me tirando do que seria o ponto correto. Esse é um exemplo muito bom de viés também. É o caso da sobrevivência. Imagina o seguinte: a gente pegou e catou todos os aviões da Segunda Guerra que chegaram na base, que conseguiram sobreviver e voltar para a base depois de uma batalha aérea. E aí a gente vai pegar e vai mapear todos os pontos onde esses aviões tomaram tiros. E aí, com base nisso, a gente vai reforçar a carcaça, reforçar a fuselagem desse avião. A primeira reação das pessoas, aqui a gente está no ambiente que não dá para perguntar para vocês todos, né? Vocês estão vendo a gravação, mas a primeira reação das pessoas é olhar isso aqui e dizer o seguinte: bom, se a maioria dos tiros está aqui, aqui, aqui e aqui, então eu vou reforçar esse pedaço da fuselagem aqui da asa, esse aqui também, esse do miolo e esse daqui da cauda, porque é onde chega mais tiro. E aí a pergunta é: tá certo isso? E a resposta surpreende normalmente, está absolutamente errado. Por quê? Todos esses são vários aviões, tá? Então assim que são os tiros de vários aviões aqui desenhados num único mapa. Todos esses aviões que tomaram esses tiros, eles voltaram para a base.
Então, nenhum desses tiros aqui foi crítico e derrubou o avião. O problema está aqui, onde não tem tiro. Percebe? Porque onde não tem tiro é onde provavelmente os aviões que não voltaram da base foram atingidos. Então eu estou olhando uma base de dados que tem um viés. Eu estou olhando os aviões que voltaram para a base e tentando em cima deles tomar uma decisão. Na verdade, a informação mais importante está nos aviões que não chegaram de volta à base. E provavelmente eles tomaram tiro aqui, na cabine, no motor direito, no motor esquerdo, na cauda onde está o tanque de combustível. Isso aqui chama-se viés de sobrevivência. Bom, e aonde que está o problema? O problema está na hora que a gente pega a amostra. A gente pega a população, eu não posso fazer o meu trabalho, montar o meu modelo usando a população inteira, então eu pego uma amostra da população. E em cima dessa amostra da população, eu monto, treino, faço meus cálculos estatísticos e gero um modelo onde eu vou fazer a inferência. Se eu selecionar de forma incorreta essa minha população, eu estraguei o modelo inteiro, que é o caso do avião. A minha seleção de amostra está incorreta. Eu estou selecionando os caras que não caíram. É aqui que mora o problema do viés nos algoritmos de inteligência artificial. Esse problema chama-se viés de seleção. E é muito simples a gente entender o viés de seleção. Vamos pegar aqui. Vou catar e vou fazer uma pesquisa, tá? Dentro da base, dentro da população, pegar uma amostra da população, pegar as pessoas, os soldados do Exército Brasileiro e vou perguntar: você usa batom sim ou não? Aí eu vou ver só que 5% usa batom e vou generalizar, dizer: olha, na população brasileira só 5% das pessoas usa batom. Está errado, porque a amostra que eu peguei, ela claramente é viesada. Ela tem uma quantidade muito pequena de mulheres comparada com homens. A população brasileira tem mais de 50% de mulheres. E na amostra que eu peguei aqui no Exército, tenho só 5% de mulheres. Então minha amostra está viesada. Bom, vamos pegar um outro exemplo aqui. Vou fazer um viés não, perdão. Vou fazer uma pesquisa em cima. Só um segundinho. Estou controlando meu tempo aqui. Pronto, mais 10 minutinhos a gente termina. Nível em São Paulo e vou perguntar para as crianças: vocês têm tablet? E aí vou pegar e vou concluir que 100% das crianças dos colégios de São Paulo têm tablet. Aí vou fazer uma inferência em cima disso. 100% das estudantes de São Paulo têm tablet. Não, eu peguei um colégio de primeiríssimo nível de São Paulo. Isso não representa a população de São Paulo. Então, o meu resultado está errado de saída. Minha amostra é uma amostra com erro. É uma amostra que tem viés de seleção. Posso fazer a mesma coisa no metrô. Olha, você usa transporte coletivo? Vou fazer essa pesquisa dentro do metrô. Eu vou ter aí 100% de resposta que sim, porque as pessoas elas estão no metrô. Então eu errei o lugar onde eu fui selecionar a minha amostra. Bom, e onde que isso se cruza com o IA? Isso se cruza com o IA porque inteligência artificial é um termo quase incorreto. Na verdade, o que a gente tem são máquinas estatísticas, são máquinas de aprendizagem. E elas aprendem com base numa amostra de dados. E em cima dessas amostras de dados, fazemos treinamento. É o treinamento que vai gerar, por isso, machine learning, né? Porque a máquina vai aprender, ela vai passar por uma fase de treinamento e nessa fase de treinamento ela vai processar os dados para conseguir montar a base do seu algoritmo. Outra dica de leitura muito legal, esse livro aqui, em vez de ser armas de destruição em massa, é um trocadilho em inglês com armas de destruição matemática.
e a Kate O'Neill, que é uma pesquisadora do MIT, ela fala exatamente ela discute exatamente esse ponto, como que o viés gera desigualdade, ameaça às democracias, justamente por conta desse efeito estatístico que nós temos nas amostras que são usadas como ponto de partida. Bom, então, quando a gente olha, na verdade, um machine learning, a gente está olhando um algoritmo, entre aspas, que usa uma base, um background todo matemático e estatístico. E muitas vezes o especialista que está montando o algoritmo, ele usa o algoritmo pensando no aspecto técnico e ignora a parte estatística que está envolvida. E aí vai chegar no modelo que pode parecer que ele é extremamente preciso, mas na verdade ele é extremamente viesado. E aí a gente começa a criar uma série de problemas aqui, muito sérios, problemas de julgamento, problemas de desigualdade, problemas éticos dos mais variados em função desse viés que é gerado pelo algoritmo. Bom, normalmente quem trabalha com inteligência artificial, eu não estou falando de quem estudou para valer, mas de quem está usando a inteligência artificial porque catou o algoritmo lá e começou a brincar com ele, não tem a base matemática, a base estatística para entender alguns problemas clássicos de estatística. Quem trabalha com estatística sabe muito bem que existe o problema do viés, existe o problema da multicolinearidade, existe o problema da pouca aleatoriedade dos dados, da baixa variabilidade, da homossedasticidade. Tem uma série de problemas que estão envolvidos quando a gente fala de um modelo estatístico. E quando eu estou mexendo com inteligência artificial, na verdade eu estou mexendo com um modelo estatístico. Se eu não souber que esses problemas existem e souber como tratar eles, como evitá-los, eu vou chegar num modelo que é um modelo que vai ter viés. Quem já ouviu falar de inteligência artificial, provavelmente ouviu falar também de redes neurais, né? Que redes neurais é a base da inteligência artificial, que os neurôniozinhos artificiais ali se comunicam, tal. Na verdade, uma rede neural nada mais é do que um modelo matemático, mas ela é só um dos tipos de soluções de inteligência artificial. Temos vários. Para começar, a gente tem dois tipos de inteligência artificial. Uma é o aprendizado supervisionado e a outra é o não supervisionado. O supervisionado é um aprendizado onde a gente coloca dados na máquina e a gente sabe o que aqueles dados significam. Eu coloco várias fotografiazinhas no meu algoritmo e eu sei que cada fotografia é um tipo de animal diferente. Essa daqui é um pato, essa aqui também é outro tipo de pato, essa aqui não é um pato e essa aqui também não é um pato. E aí, quando eu jogo para treinar, ele vai me criar um modelo onde eu vou poder prever, jogando uma outra imagem qualquer, essa daqui, vou poder prever que tipo de animal é esse. Olha, esse animal é um pato. Por que é supervisionado? Porque eu tenho a classificação do dado antes de fazer o treinamento. Eu tenho um outro tipo de máquina de aprendizagem, que é o não supervisionado. Eu tenho simplesmente essas imagens aqui. E eu jogo para a máquina treinar e falo para ela, me quebra em grupos, me classifica. Ela não sabe o que é cada animalzinho desse, mas ela consegue fazer o seguinte: olha, esses três aqui são muito parecidos, esse cara aqui ele é muito diferente dos outros, esse aqui também é muito diferente dos outros. Não sei que animais são esses, mas eu posso dizer que esses três são do mesmo tipo, esse do mesmo de outro tipo e esse de outro tipo. Esse é o aprendizado não supervisionado. Quando a gente abre os algoritmos de inteligência artificial, a gente tem subdivisões desses grupos. Aprendizagem supervisionado, eu tenho reconhecimento de imagem, algoritmos de retenção de clientes, diagnósticos clínicos, tenho previsões do que vai acontecer no mercado financeiro. Quando eu olho não supervisionado, eu tenho elicitação de atributos, eu tenho encontro de atributos, eu tenho sistemas de recomendação, isso é muito comum no nosso dia a dia, segmentação de clientes. E eu tenho um outro tipo, que é o aprendizado por reforço. E esse tipo ele é muito comum no nosso dia a dia, no uso de redes sociais. Como que funciona a aprendizagem por reforço? Funciona desse jeito. É da mesma forma que a gente treina um pet. A gente pega o nosso pet, a gente joga lá um galhozinho para ele vai lá, busca, volta correndo, a gente faz um carinho, aí ele fala, legal, tive uma recompensa, ganhei um carinho. Ou a gente põe ele para fazer um truque, ele erra, não ganha nada, ele erra, não ganha nada, ele acerta, ganha um biscoitinho, aí na próxima acerta de novo, ganha um biscoitinho, ele fica condicionado. Então a gente condiciona ele a fazer aquilo que a gente quer para ele
ganhar o biscoitinho, para ter a recompensa. É exatamente assim que a gente treina um algoritmo de reinforcement learning. A gente vai fazendo ações, se submetendo ao ambiente, e à medida que aquilo funciona, a gente começa a repetir aquilo e começa a repetir, e pronto, chega uma hora que o comportamento é aquele. E é assim que a gente depois fica viciado. Na verdade, a gente não, né? O algoritmo fica viciado. E quando a gente faz pesquisas, as pesquisas daquilo que a gente geralmente está acostumado a fazer, a gente entra na Netflix e vem coisas ali que tem a ver com o que a gente gosta ou com o que a gente viu antes. Porque a recomendação está usando um algoritmo desse tipo. E aí vem o problema do comportamento do ser humano, o comportamento natural do ser humano. Pesquisas mostram que 70%, perdão, pesquisas mostram que notícias falsas, elas têm 70% mais compartilhamentos do que notícia verdadeira, porque elas geralmente são mais, vamos dizer assim, surpreendentes, tá? A gente tem essa natureza, né? Na média, o ser humano tem essa natureza. Então, se a gente está combinando um algoritmo que oferece aquilo que a pessoa interage mais, e a gente interage mais com notícias falsas, então é natural que na hora que a gente vai entrar nas recomendações de notícias que usam inteligência artificial, as notícias falsas, as fake news, elas vão ter muito mais espaço do que as notícias verdadeiras, se for tudo automático. Então esse é um grande desafio hoje do mundo da comunicação. Como evitar que, por exemplo, a entrada do aplicativo Google News não seja contaminada por fake news, por notícias de pouca credibilidade. Como evitar que a timeline do Facebook ou a timeline do Twitter seja poluída com notícias falsas, já que elas são muito mais compartilhadas e que os algoritmos normalmente utilizados para definir o que vai ser exibido são algoritmos de aprendizagem por reforço, que premiam aquilo onde tem mais interação. Eu costumo brincar e dizer que isso é o efeito bola de neve. Ela é mais vista, então ela é mais exibida, aí ela é mais vista, então é mais exibida, é mais clicada, é mais compartilhada, vai ser mais exibida, a hora que você vai ver, ela é o topo da lista. Bom, as empresas de comunicação e as big techs estão trabalhando muito forte para conseguir colocar controles nisso e eliminar um pouco desse efeito. Então, por exemplo, esse daqui é uma interface do Google Notícias, que é todo feito por algoritmo, usando inteligência artificial, mas que já tem controles como, por exemplo, isso aqui, checagem de fatos. Tem lá uma agência de checagem de fatos parceira que está checando e eles estão quase em tempo real ali, banindo os links e os highlights de informações que eles percebem que não, isso aqui não é notícia de verdade, isso aqui é uma fake news. Para não deixar que essas fake news e essas informações incorretas, pela própria natureza do algoritmo e do nosso comportamento de compartilhar mais aquilo que é fake, que isso contamine toda a timeline. Outro esforço, por exemplo, do Google, criar um espaço onde ele fala, olha, isso daqui não é 100% automático, aqui eu selecionei. Aqui eu disse que, aqui eu selecionei e estou te dizendo que essas fontes de informação são confiáveis. Então pode ler aqui que aqui não vai ter fake news. Mas ainda assim continua difícil. Porque imagina, e a gente falou de terraplanismo lá no começo do bate-papo aqui, por que o terraplanismo cresceu tanto? Porque um dos grandes impulsionadores foi o próprio YouTube. Vídeos de terraplanistas estão no YouTube, aí as pessoas compartilham, clicam por curiosidade, porque é extravagante, porque é bizarro. Aquilo começa a aumentar a taxa de interação, começa a ter mais espaço. Aí a pessoa vê um, ela vê dois, quando ela vai ver, ela está vendo aquilo o tempo todo, aquilo toma o redor dela e pronto, ela está imersa na bolha. Aí começa a parecer para ela que aquilo deve ser importante, porque ela vê aquilo por toda parte. Não é o mundo que está vendo aquilo por toda parte, é ela que está vendo aquilo por toda parte. Porque o motor, o algoritmo, está recomendando o que ela gosta. Lembra do Daily Me? Está produzindo o Daily Me dela. E aí está produzindo um Daily Me que é viciado no hábito de consumo dela. Por fim, o que a gente tem então nesse cenário todo? A gente tem uma natureza de dados que tem viés,
Esses vieses criam loops, esses loops se retroalimentam, criam bolhas, e essas bolhas criam os piores resultados possíveis. Celebridades instantâneas, golpistas que armam pirâmides financeiras, fake news, antivacinas, terraplanistas, tudo como um efeito desse loop que gerou essa bolha, e quando a pessoa vai ver, ela nem percebe, mas ela está envolvida dentro de uma bolha gerada pelo algoritmo. É isso. Davi? Excelente, excelente, excelente. Consegui cumprir o tempo? Nossa, tá ótimo. Não, né? Como esperado. Como esperado, mas está ótimo. Excelente aula, excelente palestra. Eu pergunto se alguém que está aqui na sala com a gente tem alguma pergunta. Porque eu tenho uma. Mas eu vou ver se alguém aqui na sala tem alguma. Se tiver, pode se manifestar no chat ou no áudio. Muito bem, eu tenho uma pergunta aqui, Nicolas. Como a gente escapa dessas bolhas? O que eu preciso fazer para escapar da bolha? Dessa bolha do conteúdo, da bolha do algoritmo? É difícil escapar, viu? É bem difícil escapar. Eu tenho um colega que ele diz que ele não clica em nada que é sugerido. Se a sugestão é um determinado assunto, ele vai em outro. Mas tem formas de fazer isso. Então, por exemplo, vamos lá. Quando eu estou navegando na internet, uma forma de não ser pego pelo algoritmo é abrir uma janela anônima. Quando você navega por uma janela anônima, você não está identificado para o algoritmo. Então, você é como se fosse uma pessoa que acabou de chegar na internet. Ele não sabe quem você é, não tem nenhum cookie na sua máquina, você não fez login em nenhuma aplicação. Então, você pode navegar tranquilamente por ali. Você vai fechar aquela janela anônima, pronto, acabou. Aquele histórico de navegação durou aquela sessão. Na próxima vez que você vai navegar, você vai abrir uma nova janela anônima. Se você não quiser ficar abrindo janela anônima o tempo todo, tem browsers que já fazem esse trabalho. A preocupação com isso é tão grande que alguns browsers estão se preparando para fazer isso, mas tem outros que já estão prontos. O Brave, por exemplo, é um browser que é feito para proteger a sua navegação e não deixar esses motores capturarem o que você está vendo, para te dar mais privacidade e automaticamente vai te deixar fora da bolha. Bom, mas tem coisas que não dá para escapar. Então, por exemplo, entrei na Netflix, comecei a consumir, eu estou na minha conta. Então, a Netflix vai entender o meu consumo e vai gerar ali as recomendações baseadas nesse meu consumo. Mas, pelo menos, ali a gente sabe que tem uma curadoria de conteúdo e que está sendo feito alguns filtros. Um exemplo interessante, só porque a gente falou de Netflix, não sei se você acompanhou, acho que você acompanhou o que aconteceu com o Spotify nessa semana, né? Sim, acompanhei. É exatamente disso que a gente está falando, né? O cara falou, desculpa, se você continuar colocando esse tipo de conteúdo aí, eu saio. O Spotify falou, não, vou deixar. Ele saiu. Aí saíram centenas de milhares de clientes do Spotify junto e as ações dele tomaram um tombo ali, né? Outros artistas também saíram e as ações tomaram um tombo. Né? Exatamente. Temos uma pergunta aqui no chat, olha só, Nicolas, ó. Não sei se você está acompanhando, mas eu vou ler, tá? Uma pergunta feita por um humano. Uma máquina pode aprender a mentir? Isso seria um problema para empresas de comunicação no futuro próximo? E a checagem de uma fake news tem que ser sempre com curadoria humana? Olha, começar pelo final, tá? A forma mais eficiente ainda de se fazer curadoria do que a fake news é a humana. Essa é a mais confiável. Tanto é a mais confiável que essas redes sociais que a gente conversou aqui, todas elas abriram mão de fazer isso de forma 100% automática e criaram parcerias, porque eles também estão preocupados com isso, né? Isso aí afeta o negócio deles, eles não querem esse tipo de comportamento. Então eles foram lá e criaram suas parcerias com agências de checagem de notícias e financiam algumas delas, apoiam algumas delas. E elas fazem
esse trabalho aí em parceria. Então, a humana ainda é a forma mais eficiente. Não tem jeito, né? Às vezes, e aí você, como eu trabalhou em mídia, você sabe, né? Tem a questão da checagem do fato, né? Então, às vezes, a única forma de você checar uma informação é aquela de pegar o telefone, ligar, confirmar, falar e aí ok, né? Não tem outra forma. Para algumas coisas acaba sendo isso. Agora, se o Agora, se a máquina pode aprender a mentir, claro que pode. Assim, na verdade, ela não precisa nem aprender a mentir, porque o que a máquina faz na aprendizagem de máquina é assim: vamos dizer que eu vou ter uma lista de produtos lá e vou colocar uma máquina de aprendizagem para rodar baseado numa base de dados que eu já tenho. Qual é o melhor produto? Baseado na expectativa, baseado na experiência dos consumidores em formulários que eles responderam, em pesquisas que eles responderam, tá? E vou colocar a máquina lá para ser treinada e calibrar um algoritmo que quando eu perguntar qual é o meu melhor produto margarina, ela vai responder, é esse. O que a máquina responde é, na verdade, um percentual de acerto. Olha, a melhor produto margarina, com 80% de acurácia, é a marca A, com 60% é a B, com 40% é a D. Vai. Basta que quem esteja montando isso haja de má fé e fala, calma lá, vou inverter. Eu não quero a de maior, eu não quero a de maior percentual, eu quero a de menor. A máquina não aprendeu a mentir, ela aprendeu o comportamento. Quem montou o algoritmo resolveu usar ele do jeito errado. Sim. Isso pensando no uso incorreto proposital. Mas se eu pegar uma base que está incorreta, que é viciada, que não representa a realidade, e treinar o algoritmo, o que ele vai aprender é uma mentira. A resposta dele vai ser incorreta. Tem um caso, não sei se você se lembra, mas tem um caso que repercutiu bastante da época, quando, espero não estar enganado aqui, mas quando a Microsoft criou um bot aí de inteligência artificial para responder tweets. Você lembra desse caso? Né? E aí os usuários aprenderam que o bot ele aprendia com as respostas das interações e começaram só a fazer as piores interações possíveis e ele só consumiu esse tipo de informação e, de repente, aquele bot lá se chamava Tai, né? Era uma inteligência artificial, experimento de 2006, e aí essa inteligência ela se tornou sexista, machista, tudo que é de pior, porque as pessoas começaram a interagir com ela dessa maneira e ela estava aprendendo com as pessoas e, de repente, né? A coisa degringolou, a Microsoft teve que desligar, né? Esse é um caso bem emblemático aí de aprendizado de máquina, onde aprendeu para o mal, né? Mas com as interações do usuário. Há um problema que o Twitter está vivendo hoje. Existe aí uma fábrica de bots, né? Espalhada pelo mundo, China, Rússia, vários lugares, onde você contrata bots para publicarem coisas com as hashtags que você quer no Twitter. Então, são aquela fábrica, né, de contas que são fakes, né, aquelas contas que não tem lá, que é o ovinho, né, que não tem ninguém ali por trás, são contas fakes, mas que os bots usam essas contas para ficarem publicando coisas ali com hashtags que são do interesse de quem está contratando. E aí contamina toda a lógica da timeline, que seria mostrar o que é mais relevante para todo mundo, né? Ou mais relevante para a média dos usuários com aquele tipo de interesse. Os bots estão lá publicando o tempo todo para justamente subir a hashtag ou subir um determinado tema que não é um tema de interesse de ninguém, é um tema só que foi contratado para alguém subir aquilo. É um outro exemplo também de um uso de enganar o algoritmo, né? Por isso que, de vez por outra, a gente vê lá nos Trend Topics do Twitter algum tema que a gente não viu na pauta diária, né? De repente aparece. Cara, e é muito engraçado, porque assim, já aconteceu várias vezes de ver um tema lá no Trend Top do Twitter, que o tema tem erro de digitação, crasso, né? Aí você fala, não é possível que todo mundo digitou esse tweet com esse mesmo erro crasso de digitação. Ou seja, comprou, né?
Muito bem, é verdade. Na hora Acontece. que o cara subiu o bot, cometeu um erro. E aí ficou todo mundo, todos os bots lá publicando com o mesmo erro. Muito bem. Nicolas, agradeço muito aqui a participação no nosso evento Profissionais do Futuro. Agradeço também quem participou aqui do chat. Vladimir Vidal, que mandou a pergunta, muito obrigado. Muito obrigado aí a toda a equipe de comunicação da FECAP, né? E, bom, entrem lá no site da FECAP, procurem lá o curso de análise e desenvolvimento de sistemas e venham estudar com a gente. Nicolas, muito obrigado de novo, né? Agradecemos demais a sua participação, né? Sucesso aí na carreira, na empreitada. Obrigado, Davi. Obrigado pelo convite. Um prazer. À disposição. Boa sorte na FECAP. Muito obrigado, pessoal. Acho que é isso, né? Valeu. Tchau, tchau. Valeu, um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigada, professores. Tchau, Thalita. Até mais. Obrigado. Só sair? Correto. Só sair, né? Tá joia. Obrigado. Obrigada, Tchau, professor. Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau.